E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma aulinha da nossa semana, mais uma aulinha do curso de Gestão Empresarial, tá? É o curso da turma do Embu Guaçu, dia de sábado, das 12 horas do meio-dia às 14. Vamos lá? Bom, gente, vamos começar aí a nossa aula. Nós estamos aí no departamento de pessoal, né? Falando aí um assunto importante, certo? A gente vai falar agora sobre folha de pagamento, tá? Esse item folha de pagamento é importante a gente conhecer, a gente entender bem, tá? Por quê? Porque é um assunto que vai se estender pro resto da vida de vocês isso aqui, tá? É um assunto que, por exemplo, nós vimos algumas coisas aqui durante o curso que você vai ver uma vez ou outra. Não é uma coisa assim corriqueira que a gente está sempre ali vendo, que a gente está sempre ali falando. Não. São coisas que às vezes a gente vai falar, vai abordar esse assunto uma vez no ano dentro da empresa, né? Agora, folha de pagamento é uma coisa que você vê mensal, tá? Todo mês você vê a folha de pagamento. Todo mês você vai ler a sua folha de pagamento, tá? Você vai, por exemplo, vai ver se seu salário veio correto, se não veio, se veio faltando alguma coisa, se veio algum dinheiro a mais, enfim. Tudo isso a gente vai ver durante todos os meses. Todos os meses a gente tem acesso à folha de pagamento. Então, por isso que é um assunto muito importante, porque você vai estar constantemente mexendo com isso. Seja esse assunto uma questão, por exemplo, seja você um funcionário, um colaborador, seja você o patrão. Folha de pagamento a gente mexe todo o mês, tá bom? Independente da função que você exerça dentro da sua empresa, tá bom? Bom, então na aula anterior a gente começou a introdução, que é o 5.1, né, na página 30, sobre departamento de pessoal, capítulo 5, folha de pagamentos. Folha de pagamento, vencimentos, tá? 5.1, salários. E aí, galera, a gente vai entender, a gente vai interpretar aqui o quê? Na aula passada a gente já deu uma certa introdução a respeito do assunto, né? Hoje eu vou só retomar para a gente já seguir firme aí, tá bom? Então, ó, a remuneração paga diretamente pelo empregador ou ao empregado, né? Em retribuição ao trabalho prestado. Então, de certa forma, isso que significa, isso que é o quê? Folha de pagamento, tá bom? Ou seja, folha de pagamento não, isso que é o salário, tá bom? Folha de pagamento é o quê? O documento que vai oficializar esse salário aí, tá bom? A gente vai ver as faltas, os atrasos, qualquer coisa assim do tipo que exista no seu item aí, tá? Na falta de estipulação do salário e não havendo prova sobre a importância ajustada, o empregado terá direito a perceber o salário igual ao daquele que exercer função idêntica na empresa, sem distinção de sexo, cor, nacionalidade ou idade, tá? Então é importante a gente compreender isso, né? Eu falei sobre isso na aula passada, já foi um assunto até comentado. O artigo 461 da CLT diz que, sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor, prestado na mesma empresa e no mesmo local, corresponderá igual salário. Não será considerado salário os vestuários, não é salário, equipamentos e outros acessórios fornecidos pelo empregador e utilizado no local de trabalho, tá? Então, isso aí, galera, não é salário, tá? Então, se a sua função exige que você tenha, de certa forma, por exemplo, você precisa usar um chapéu, um boné, né? Um boné de segurança, EPI, né? Então, assim, se você precisar usar isso, o que acontece? Acontece que a empresa
ela deve o quê? Ela deve fornecer esse material de segurança, tá? Então, ela não pode falar assim, olha, eu estou te pagando o seu salário do mês, mais aquela calça que você utilizou, né? Mais aquele sobretudo, aquela roupa que você utiliza para trabalhar, tá? Então, a empresa, pessoal, ela não pode, de maneira alguma, cobrar isso aí, tá? Ela não pode cobrar isso aí de funcionário, certo? Uma outra situação aí que nós temos, tá? É o seguinte, por exemplo, eu já trabalhei em empresa aérea, né? Empresa aérea, a gente paga o nosso uniforme, tá? Então, a experiência que eu tive com empresas que fornecem uniforme, tá? Ela cobrou o uniforme que eu utilizei, certo? Bom, aí nós temos aí os percentuais das parcelas componentes ao salário mínimo, segundo o artigo 81 da CLT são. Então, alimentação 43%, habitação 33%, vestuário 14%, higiene 6% e transporte 4%. Então, esse salário mínimo aí que corresponde, né, no país, então o governo ele faz essa conta, que desses... por exemplo, digamos o salário mínimo lá, o valor, 1.000 e pouco por mês. Então, ele vai fazer o seguinte, que vai falar o quê? Que a pessoa vai gastar, é feita uma estimativa que para sobreviver, né? Sobreviver, o salário mínimo, cada cidadão vai ter esse investimento aí. Então, alimentação, de novo, 43%, habitação, 33%, vestuário 14%, higiene 6% e transporte 4%, tá? Isso dentro do mês. Isso é um cálculo mensal que é feito, tá? Um cálculo mensal que é feito para cada cidadão. O artigo 463 da CLT diz que o salário será pago em espécie na moeda vigente do país. O pagamento de salários deverá ser efetuado contra recibo assinado pelo empregado e em se tratando de analfabeto, será mediante recibo e com impressão digital. Gente, vamos lá. O que acontece muito? Existem muitos lugares aí que o quê? Que o funcionário, ele é contratado, tá? E aí o patrão, ele só dá o dinheiro para essa pessoa. Entendeu? Só dá o dinheiro para essa pessoa. Ela não assina um recibo, ela não assina uma ficha que recebeu o olerite, nada disso. Tá? Então, mediante a isso, pessoal, o que acontece? Mediante a isso, essa pessoa, muito possivelmente, ela não está registrada, tá? Então, alguém deve estar ali enganando ela não está registrada. Em momento algum ela vai estar registrada, por quê? Porque se ela estiver registrada, ela vai receber tudo isso normal. Ela vai receber isso normalmente, não vai ter nenhum tipo de problema de assinar, por exemplo, que recebeu ali o pagamento do mês, o recibo do pagamento, tá? Então isso aí muito possivelmente a pessoa está recebendo um golpe, tá? Por quê? Porque ela não é registrada, enfim, o patrão não quer ter nenhum tipo de prova de que ela trabalhou para essa pessoa durante um período de tempo, tá bom? Por quê? Porque ela não vai ter nada assinado no nome da empresa. Então, se isso acontecer, você já pode ter certeza que está acontecendo alguma coisa de errado, tá? Porque mensalmente o funcionário tem que receber um recibo com o que ele o que ele está recebendo ali, o valor que ele está sendo recebido, está recebendo. Ou o olerite, né? O olerite também é considerado esse recibo por parte do funcionário, tá bom? Bom, se o pagamento for efetuado em cheque, o empregador deverá proporcionar ao empregado o horário que permita o desconto do cheque, imediatamente após sua emissão, possibilidades para evitar prejuízo, inclusive gastos com transporte, tá bom?
Então a gente sabe que cheque sempre é uma questão que gera, por exemplo, gera descontos, tá bom? Ele acaba gerando alguns descontos. Então se a pessoa depositou um valor X, ela sempre, o cheque você tem que sempre depositar um valor um pouco a mais, porque às vezes o banco ele come algumas taxas aí, tá bom? Muito possivelmente ele não vai comer a taxa do depósito em si feito, mas ele cobra por essa transação aí realizada da conta da pessoa, tá? Então, por exemplo, eu depositei R$ 50 na sua conta, tudo bem, depositei em cheque, ok, vai cair os R$ 50, mas da minha conta vai ter uma cobrança em cima desse serviço do cheque, certo? É diferente, a tarifa para quem faz um depósito em dinheiro é diferente para quem faz um depósito em cheque, tá bom? Aí nós temos aí o parágrafo 1º do artigo 459 da CLT, diz que quando o pagamento for mensal, quinzenal ou semanal, deverá ser efetuado até o 5º dia útil do mês, tá? Quinzena ou semana subsequente. Na contagem de dias será incluso o sábado, excluindo-se o domingo e os feriados, inclusive o municipal. Então, ó, tá mostrando aqui, né, como funciona salário igual ao salário base mais adicionais. Esses adicionais a gente vai falar, tá, sobre cada tipo de adicional. A gente vai falar sobre cada tipo de adicional. Como funciona cada tipo de adicional? Por exemplo, a gente vai entender aqui não só como funciona cada tipo de adicional, mas a gente vai entender quais são esses tipos de adicionais. Quais são os tipos de adicionais que existem, tá bom? Quais são eles, né?